Olá, bem-vinda, doutor Mico, doutor Leonardo. Podemos iniciar sim, doutora Daniela. Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma palestra da nossa subseção do Ipiranga. Essa semana já estamos na segunda ou terceira, se não me engano. Hoje vamos falar sobre conexão, compliance e desenvolvimento humano na promoção da integridade e gestão de riscos. Antes da gente dar início, eu gostaria de cumprimentar aqui os membros da diretoria, que eu faço parte, doutor Leonardo Giorgetto, nosso tesoureiro, doutor Alessandro Guilard, nosso secretário-geral, doutor Emico Endo, nossa secretária adjunta, vamos ver quem mais está aqui. Doutora Andréa Verotti, que foi ex-presidente aqui na subseção do Ipiranga, a doutora Roseli Sakaguchi também, ex-presidente da subseção do Ipiranga e atualmente presidente da Comissão de Processo Civil. Doutora Valéria, sempre aqui conosco, nossa vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Doutora Juliana, uma das nossas palestrantes essa noite, vice-presidente da Comissão de Compliance dessa subseção, doutora Roberta Acras, nossa presidente da Comissão de Compliance, e a nossa palestrante também de hoje, doutora Roberta Volpato. É uma honra tê-la aqui conosco, doutora Roberta Volpato, ela é de Santa Catarina, se eu não me engano, é isso, doutora Roberta? Isso. E uma honra tê-la aqui conosco. Vou falar o seu breve currículo aqui. É advogada, consultora de compliance e gestão de riscos, membro da Comissão Permanente de Estudos sobre Compliance da OAB, auditora líder das normas ISO 19600 de 2004, 3701 de 2017. É uma honra tê-la aqui conosco, brilhantando essa noite, e é um tema muito pertinente porque compliance e desenvolvimento humano estão ligados por conta das empresas. Eu acho que não podemos esquecer o lado humano, né? Porque as empresas não são só números, não são transações, são feitas de pessoas, né? E o compliance, ele é indispensável para a regulamentação e regularização das condutas no ambiente empresarial, mas também aplicado em várias outras entidades, assim como nós temos aqui na OAB também, né, a nossa comissão de compliance, e que sempre está presente na tomada de decisões dessa subseção. Então, uma honra tê-las aqui conosco. Vou passar a palavra para a doutora Roberta Acras, presidente da comissão, que vai dar início aos trabalhos essa noite. Olá, doutora Daniela, muito obrigada. Também agradeço a todos os presentes. Falo que é sempre um momento da gente se reencontrar, né? Estamos vindo de muitas atribulações, muitas perdas, que a gente se solidariza sempre aqui, nós da comissão, eu, OAB Ipiranga, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhar, né, a gente compartilhar reflexões, ver diversas visões diferentes. A OAB tem feito um formato de reunião aberta, né? As reuniões estão sendo abertas, então não só advogados estão tendo a possibilidade de participar, mas os nossos colegas também, que compliance é multidisciplinar, a gente vai ver aí na apresentação. E queria agradecer imensamente também o doutor Marco Aurélio, que é presidente da comissão do Mato Grosso do Sul, está aqui com a gente. E vamos começar, né? Todos os meus parceiros, presidentes de outras comissões também, aqui da própria OAB Ipiranga. Saudades também, para falar a verdade. Vou começar aqui com a apresentação, vamos direto ao tema. Nós vamos fazer algumas apresentações, eu alguns slides, a doutora Roberta Volpato outras, e a doutora Juliana
outros, e depois a gente vai abrir para discussões, reflexões, perguntas, e a gente vai pedir para vocês deixarem os áudios sempre desligados e só abrir mesmo na hora de falar ou escrever no chat como vocês se sentirem mais confortáveis. Estou compartilhando aqui a minha tela. Estão todos vendo? Sim. Ok. Então, vamos lá. O tema, como a doutora Daniela já falou, conexão compliance e desenvolvimento humano na promoção da integridade e gestão de riscos. Por que esse tema, né? Qual que é a conexão? Primeiro que eu acho que todos nós temos um propósito, né? Seja ele individual e até as empresas hoje, elas têm propósito, né? As pessoas jurídicas têm propósitos também. Mas o legal desse tema foi que um dia estava numa roda de conversa, eu, doutora Volpato e a doutora Juliana, e nós estávamos falando que o direito é a área das ciências humanas, né? Direito é das ciências humanas. E nós advogados, a gente acaba desenvolvendo um pouco esse olhar da ciência humana, né? A gente é muito questionador, se preocupa mesmo com o olhar humano, com não só com as atitudes, também com os sentimentos, enfim. E o compliance é algo que vem disciplinar, é multidisciplinar, né? Ele pode ter profissionais tanto da área de humanas, como exatas, biológicas. E aí a gente pensou, poxa, como que vai ser importante daqui para frente, né? Nesse momento de crise que a gente está, crise na saúde, crise econômica que a gente está vivenciando, como que o gerenciamento de riscos, a promoção da integridade vão ser importantes. E como que as áreas, em especial recursos humanos, que a gente combinou que não ia chamar de recursos humanos, e sim desenvolvimento humano, porque recursos dá aquela impressão de recurso financeiro, né, número, e não somos números, né, somos seres humanos. Então, a parceria entre essas duas áreas, uma conexão profunda entre essas duas áreas, ela facilita bastante para a gente ter aí uns próximos passos, uma comunicação fluida e principalmente na promoção da integridade, né? E aí a gente sempre pergunta como gerir e mitigar riscos, não só com base em dados técnicos, mas também observando o comportamento humano, né? A doutora Roberta vai entrar bastante na parte de riscos, ela é especialista nessa área, mas com um olhar mais no comportamento humano, né? Não só dados técnicos e específicos, mas um olhar mais como conectar tudo isso, né? Dentro de uma organização. E esse olhar do compliance, ele vai além, né? O papel do compliance officer hoje, ele precisa ir além, ele precisa acompanhar essas mudanças todas que a gente está tendo, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas fazendo cursos de soft skills, se preocupando com a humanização. E compliance, eu sempre falo que compliance é estar em conformidade com as regras, com os códigos de conduta, e atualmente ele precisa ser mais que isso, né? E também não adianta ser só o tom que vem de cima ou começando pelo exemplo, tem que ter um movimento de cultura, promoção da integridade, né? Eu falo que integridade é muito maior, é mais amplo, é estar em conformidade também com os seus próprios valores, é essa questão imagem de inteireza, né? Então, estar em conformidade com seus valores, então, tomar decisões no dia a dia nas empresas acaba se tornando cada vez mais desafiador, né? A gente tem que estar em conformidade com os nossos valores e também com o da empresa, né? Criar ambientes de confiança, respeitar, conectar e acolher vulnerabilidades, incluir diversidades. Um dos pilares agora do compliance que a gente está inserindo cada vez mais é da diversidade e inclusão também. Então, criar ambientes de confiança é isso também, é respeitar, conectar e acolher as vulnerabilidades. Parceria entre essas duas áreas na gestão de riscos, porque tudo começa no ser humano, né?
Não adianta a gente falar que os riscos começam só na parte técnica. Ela começa, de alguma forma, tanto os riscos, os fatos, tudo começa com o ser humano. E essas áreas, elas não terem apenas um alinhamento, mas terem uma conexão profunda, uma integração, faz com que a empresa, a cultura da empresa seja, de fato, um organismo vivo, né? Que vai se movimentando, vai tirando as coisas do papel, vai fazendo acontecer. Eu falo que as leis acompanham os costumes e o compliance também pode observar o comportamento humano. E aí eu acho que a efetividade dessas ações, desse momento de mudanças, ela vai se concretizar quando a gente vê, no movimento de cultura, as empresas aderindo a ações voluntárias. Nada que tenha uma penalização por trás ou alguma coisa muito pecuniária, mas voluntariamente, preventivamente, as empresas querem fazer esse movimento de cultura. Por exemplo, ir atrás do selo Proética, que tem os programas de integridade lá na CGU. Vocês podem entrar no site da CGU e ver como que faz para se inscrever, né? Acho que até janeiro do ano que vem já está o 2020-2021, selo Proética. É um exemplo de ações voluntárias, que eu acho que se realmente a gente conseguir a promoção da integridade, essas ações voluntárias vão crescer cada vez mais. Esses dias eu peguei um pouquinho mais para ler esse decreto 9571, que eu falei que, assim, é um decreto de compliance em direitos humanos, né? Ele traz um programa de direitos humanos, ele traz um selo bastante interessante também, mas são só diretrizes e questões voluntárias. A penalização, são mais educativas, assim, pedido de desculpas públicas, fomenta a mediação. Os meus colegas da comissão de mediação, é um decreto que fomenta a mediação, então vale a leitura desse decreto. Então, a primeira coisa, eu acho que no ser humano vem o propósito e, segundo, a confiança, né? Por onde começar essa parceria entre as áreas? Tendo propósito, lógico, né? E eu acho que esses 7 pilares para criar ambientes de confiança são muito importantes, que é o autoconhecimento, comunicação transparente e gentil, observação neutra, empatia, senso de responsabilidade, acreditar na evolução do ser humano e senso de coletividade. Mas eu acho que o senso de responsabilidade é um dos mais importantes tópicos que a gente vai observar daqui para frente. Porque se a pessoa comete um ato ilícito ou comete até um erro, ela tem que ter esse senso de responsabilidade, né? Não se culpar, mas se responsabilizar por aquilo. Então, eu acho que dos pilares que a gente criou aqui como importantes para criar ambientes de confiança, o senso de responsabilidade é o que mais me brilha os olhos, né? E na gestão de riscos e promoção da integridade, a escuta e observação ativa, entender além do que foi dito e observar além da superfície, vai ter que ser uma ação contínua, tanto do compliance officer quanto da área de desenvolvimento humano, né? Essa escuta ativa, essa observação. E aí eu termino esse slide falando que criar um ambiente confiável, uma cultura de integridade é complexo, mas também uma escolha, um comprometimento em que todos precisam caminhar na mesma direção, né? Caminhar, não só olhar, porque demanda atitude, né? Ação da gente estar na mesma direção. Aqui, eu coloquei a foto dos 2 departamentos para mim, na minha visão. A área de recursos humanos, ela está bem focada e entende bastante, acho que quem fez formado em administração de empresas também. A área de recursos humanos, ela tem em mente muito forte a pirâmide de Maslow, né? E o que aconteceu? Tanto a pirâmide de Maslow como a de Fraud e de Kressel foram na década de 50 criadas, então na mesma década essas duas foram criadas. Quando eu olho para o triângulo da fraude, eu lembro do departamento de compliance, por isso que eu fiz essas 2 fotos das 2 áreas, né?
que é a pirâmide de Maslow? Nada mais é do que o ser humano andando conforme as suas necessidades, né? Atendendo às suas necessidades. Então, primeiro ele atende suas necessidades fisiológicas, depois de segurança, saúde, física, sociais, de estima, aquela autoconfiança, autoestima, alguma coisa financeira, ela sente essa pressão, ela vê a oportunidade, às vezes ela está num cargo de confiança, ela vê a oportunidade e ela racionaliza no sentido, será que eu faço isso, não faço, eu vou ser penalizado se eu fizer, como que vai ser a minha conduta? Então, o triângulo da fraude, ele analisa esse comportamento das pessoas. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, que é quando acontece do ser humano precisar ter a sua autovalorização. Por exemplo, a necessidade dele é de autovalorização. Como que vai ficar isso em relação ao compliance, a pirâmide de Maslow e o triângulo de fraude? Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes, sem citar nomes de empresa, mas eu sei que aconteceu isso numa empresa, acho que de médio porte, e ela sofreu danos mesmo. O que aconteceu? Tinha um funcionário, ele era funcionário de TI, ele era gerente de TI, então tinha um cargo de confiança, e ele se reportava a um diretor de TI. Só que ele não era um hacker na empresa, ele tinha uma função diferenciada lá. E ele vivia falando para o diretor dele, olha, a nossa rede, ela está insegura, ela tem vulnerabilidades, a gente não pode confiar, eu consigo hackear essa rede num dia para a noite. E o diretor dele falava, você não tem essa função, não se preocupa, eu não acredito que você consiga hackear a nossa rede, eu não acredito que ela tem vulnerabilidades, eu não acredito em nada disso. Então, se coloque no seu lugar aí e a gente não vai falar mais sobre isso. O que aconteceu? A necessidade desse funcionário era de reconhecimento, de alto valor. Ele, da noite para o dia, hackeou toda a empresa, deixou com que dados essenciais fossem vazados, a empresa teve um dano de milhões aí, simplesmente quando foram feitas as investigações de compliance, a necessidade do funcionário era simplesmente o alto valor, que o gerente dele, o diretor dele, o reconhecesse, observasse, olhasse para ele, né? E essa foi a atitude e a forma que ele achou, racionalizou pelo triângulo da fraude, racionalizou e entendeu por bem tomar essa atitude, que não foi muito por bem, né? Então, assim, se a gente tiver tanto o compliance, um departamento de compliance, um compliance officer mais voltado para o ser humano, em ter a sensibilidade, olhar o comportamento, e um departamento também de recursos humanos, mas, na verdade, desenvolvimento humano, focado nisso, a gente tem essa sintonia, essa conexão, essa sincronicidade que vai fazer o organismo vivo fluir e andar cada vez melhor, né? Então, o alinhamento entre compliance e desenvolvimento humano é sinônimo de crescimento acelerado e resultados extraordinários. Agora, de Roberta para Roberta, eu digo, né? Vou fazer uma pergunta e já vou passar a bola para a doutora Roberta Volpato, que é como ter a sensibilidade para identificar e gerir os riscos com foco no comportamento humano. Vou tirar aqui a apresentação, só para parar a apresentação aqui, e de Roberta para Roberta agora. Vamos ver, deixa eu compartilhar aqui. Primeiro a gente resolve o problema daqui, né, com o computador, e depois a gente cumprimenta para assegurar que vai dar tudo certo. Obrigada, Roberta. Boa noite a
a todos. Eu, antes de responder a pergunta da doutora Roberta, eu quero aproveitar e brevemente agradecer a presença de todos e não só cumprimentar e abraçar, mesmo que virtualmente, as colegas Juliana e Roberta. Foi um período incrível de brainstorming, troca de ideias, questionar para desconstruir e construir, e essa jornada é sempre rica. E entre pessoas competentes e muito valorosas e bem-intencionadas, isso certamente agrega muito. Cumprimentar e agradecer a confiança e a oportunidade à doutora Daniela e aos demais membros da diretoria da OAB, Subseção Ipiranga. Eu estou em Florianópolis hoje, costumava, antes desse período coronástico, ir mais a São Paulo, pelo menos 2 vezes ao mês. Acho que nunca na minha vida fiquei tanto tempo sem ir, mas espero, numa oportunidade não muito distante, conhecê-la pessoalmente e cumprimentá-la. Então, senhores, dando sequência à pergunta da doutora Roberta, como ter a sensibilidade? Essa pergunta, ela é muito valiosa porque ela remete ao que a gente pôde ver muito de perto no dia a dia de investigações corporativas e auditorias de sistemas de gestão de compliance. E aqui, quando eu falo sistemas de gestão, não pense em ferramenta, pense em sistema como costumeiramente se chama programa, mas nós entendemos como sistema por ser, enfim, holístico, né? E nessa jornada de investigar e auditar, seja de forma independente ou para fins de certificação, nós percebemos o distanciamento, e aqui não físico, mas o distanciamento relacional, o distanciamento de trabalho dos compliance officers com as áreas de gestão de pessoas, desenvolvimento humano. E isso é muito curioso, porque, bom, como a doutora Roberta colocou, não raras vezes o compliance officer, embora a função seja multidisciplinar, é muito mais comum do que se imagina que o compliance officer ele seja um advogado vestindo os 2 chapéus. Então, portanto, o drive de humanas, ele, por vezes, tem. E são 2 funções transversais na organização, né? Em outras palavras, todas as áreas de negócio em que a gente diz que estão na primeira linha de defesa, são as áreas de trincheira, são as áreas que lidam diretamente com os parceiros de negócio, consumidor final, elas se reportam ao compliance e à área de gestão de pessoas para se nutrirem, para terem munição para o dia a dia. Então, tanto compliance quanto gestão de pessoas estão ali na segunda linha de defesa, transversalizando as outras áreas e dando entendimento e compreendendo como as pessoas dessas áreas funcionam, para então os objetivos estratégicos e operacionais de uma organização serem satisfeitos, serem atingidos. E muitas vezes a gente percebe que o compliance officer ele está estritamente ou demasiadamente ocupado em olhar as atividades das pessoas da organização sob o viés da lei, né? E restringindo ainda mais esse escopo sob o viés da legislação anticorrupção. Então, quando nós perguntamos como estão os colaboradores, o que estão fazendo, quais as providências tomadas para a promoção da integridade, um costuma jogar para o outro. Não, integridade é assunto da área de compliance, ou então, não, a gente até deu uns treinamentos, se preocupou com a ergonomia, com a saúde e a segurança dos colaboradores em regime de home office, mas nós não nos ocupamos de trabalhar a integridade, porque a integridade é do chapéu de compliance. E para o compliance, quando perguntamos sobre as pessoas, eles dizem que isso é problema da área de RH, e então eles não teriam interferência, né? E quem sai perdendo nessa história? A organização, né? E aí, depois de fazer essa recapitulação, fatalmente aqui na minha fala vai acontecer um fast and forward, porque as coisas elas vão e voltam, no final das contas elas estão concatenadas. A sensibilidade ela deveria estar aí nessa miríade, nesse trabalho colaborativo que não raras vezes a gente infelizmente constata que não existe. Deveria em tese acontecer e não existe. E nesse período que nós estamos vivendo, né, nesse novo mundo absolutamente atípico e brutalmente virtual, mais do que nunca, né, compreender as pessoas. Porque agora
tudo que se trata de físico, estrutura da empresa, legislação, questões burocráticas, elas estão limitadas a um computador e aquilo que você conseguiria facilmente ver ou apurar num prédio está distribuído. As pessoas ainda estão, muitas, nas suas casas. Algumas empresas começaram uma retomada gradual, mas não é incomum que muitas delas tenham planejado a retomada 80-20, em proporções díspares para 2021, ainda estão em home office. E aí, como estão as pessoas? Agora me parece que fica muito mais claro que a empresa se tornou as pessoas, porque antes você olhava a empresa, o prédio, você olhava as pessoas dentro daquele prédio, e você trabalhava aculturamento e supervisionava o desempenho das atividades naquele prédio. E agora você tem o contexto da organização e a sua estrutura de forma distribuída, diluída. Então, a casa de cada um, com a dor e a delícia das companhias que existem lá, com as facilidades e dificuldades que existem lá, são o novo contexto das organizações. E quando a gente olha para riscos, como muito bem a doutora Roberta colocou, os riscos e seus fatores, né, as causas de maior ou menor exposição a uma prática não conforme ou antiética, está relacionada a contexto. Quando a gente faz trabalho de gerenciamento de riscos, os nossos olhos vão para contexto e pessoas. Então, que pessoas são essas? Onde estão essas pessoas? Quais as condições nas quais elas estão trabalhando? E eu friso muito isso porque, como também muito bem a doutora Roberta colocou, e aí numa bola incrível para a gente cortar, o triângulo da fraude, ele traz isso explicado, né? Fraude não em sentido estrito, mas a não conformidade ou a prática que vá contrária às diretrizes de integridade. Nem sempre a pessoa, em condições normais de temperatura e pressão, ela é predisposta a fazer errado, mas talvez as circunstâncias, talvez o momento, talvez uma dificuldade, a facilidade ou o cansaço ou a falta de reconhecimento façam com que uma ação pontual, indesejada, contrária às regras, aconteçam. E aí, novamente, né, considerando que está cada um na sua casa, esquecer o contexto das pessoas, esquecer que agora a empresa é um conjunto de pessoas cedendo sua casa, sua vida, as dificuldades que passa com um cônjuge doente ou desempregado, ou um filho que adoeceu, todos trabalhando na mesma casa, esquecer que isso agora é parte do seu contexto organizacional, é sim fator de risco e precisa ser observado, é com certeza contravetorizar toda a cultura de integridade que deve haver e ser fomentada continuamente nas organizações. Então, começando aqui, eu não vou me ater biblicamente aos slides, mas vou usá-los como bússola até para que a conversa não fique tão engessada. Então, fiquem à vontade depois para, se tiver alguma dúvida. Então, sob a perspectiva do indivíduo, né, o que leva uma pessoa a praticar uma atitude que vá contra as diretrizes de integridade da organização? Via de regra, uma pressão, seja ela uma autocobrança, seja ela uma pressão da família, a pressão para atingir metas, isso a gente também tem visto muito, já era comum, já era algo que eu chamo de gospel do compliance, né? Todo mundo fala muito das metas de venda, das metas operacionais estratégicas, mas agora, num período de crise em que as organizações estão respirando por aparelhos, muitos colaboradores foram demitidos, o que significa sobrecarga daqueles que ficaram, é evidente que a cobrança ela ganha dimensões ainda maiores. Capacidade de racionalizar o que está fazendo, né? A racionalização é capacidade de já pensar na justificativa, elaborar a conduta e o que vai acontecer depois, né? A ganância de fazer parte, de ser aceito, né? Muita gente é movido a interesses sociais, tem questão de falta de autoconfiança, né? De autoestima. Então, veja, isso é subjetivo e acaba transbordando para um contexto profissional objetivo. A possibilidade de ganho fácil, né? Que depois a gente vai ver que tecnicamente é uma falta de supervisão e controle. Falta de supervisor, ninguém vai ver. E isso agora de casa, né, me parece que ressoa com muito mais facilidade.
Agora, olhando com foco na organização e fazendo um paralelo com o triângulo de Cressy, o triângulo da fraude, o que nós temos? No vértice da oportunidade, né? O que justifica, o que facilita, quais são os fatores de risco de quebra de integridade no âmbito do compliance? Controles internos não efetivos, né? A falta de supervisão, a falta de alçada de aprovação, a falta de acompanhamento, a falta de travas tecnológicas. Ainda que a gente esteja falando de pessoas, essas pessoas muitas vezes utilizam ferramentas e elas estão implicadas em determinados processos, né, em determinados ciclos de negócio, em que, para gerenciar suas posturas, para que os seus comportamentos sejam direcionados ao que a organização espera, como cultura de integridade, esses controles precisam estar bem modelados e funcionar para uma detecção rápida de uma conduta não querida, uma conduta que não é desejada, não está de acordo, né? Então, quando os controles são frágeis, fatalmente as oportunidades, elas são perceptíveis de modo mais fácil. Falta de supervisão, isso a supervisão, a segregação de função, são questões, regras básicas de controle interno e que agora, em tempos de pandemia, com colaboradores acumulando função, né, por conta de demissões que aconteceram e sem supervisão, tem feito borbulhar oportunidades de não conformidade de toda a ordem, de irregularidade de toda a ordem. Aí a segregação já contemplei na minha fala, falta de comprometimento da alta gestão com a ética, ou seja, ambiente de controle deficiente. Eu dou uma ênfase aqui porque tem completa consonância com a fala da doutora Roberta e também é uma oportunidade para desmistificar um ponto. Quando a gente fala de ambiente de controles, é muito comum que as pessoas associem ao controle interno ferramental, ao supervisor dando de acordo, e essa visão ela é bastante míope, ela não está alinhada com a técnica. Ambiente de controles é um nome técnico para o topo de uma pirâmide, de uma estrutura organizacional, e esse topo é a alta administração. Então, quando eu falo de ambiente de controles, é o topo da organização, o topo da administração. É quem dita a conduta esperada. E dita a conduta esperada porque é quem traça os objetivos estratégicos, os objetivos operacionais e, dentro desses macro-objetivos, os objetivos de integridade, né? A integridade está sempre aí vetorizando, ela tem que permear o atingimento dos objetivos estratégicos e operacionais. Então, quando você fala de ambiente de controles, você fala dessas diretrizes. O que a alta administração espera que a base da pirâmide execute, né, como ela se comporte. E isso vem através da aprovação de código de conduta e políticas. Então, os guardiões das políticas de compliance do código de conduta estão no topo da pirâmide de controles internos, que são consideradas soft controls, né, pelo Instituto Internacional de Controles, pelo COSO, pela ISO. Então, ambiente de controles deficiente não é só a carência de controles dentro de um processo de gestão, no dia a dia da atividade, mas ambiente de controle deficiente é a falta do comprometimento ético da alta administração, a falta do exemplo pela conduta, a falta do fomento em treinamentos, em conversas, em sentir os colaboradores, em permitir uma interação, entender como as pessoas estão se sentindo, como elas se percebem na empresa, se elas estão alinhadas com o valor da organização, enfim, isso é sinônimo de ambiente de controle deficiente. No vértice de pressão, né, que são os incentivos, o contexto, problemas pessoais e familiares, alguns dos aspectos aqui nós já contemplamos no começo, né, no warm-up aqui da minha fala, pressão interna, mas eu destaco os dois últimos pontos desse meu roadmap, dessa minha bússola, que são funcionários descontentes e o assédio. Isso muitas vezes faz com que aquele colaborador que ordinariamente, trabalhando em condições normais de temperatura e pressão, como eu dizia antes, não faria algo de errado. Ele entende o que diz o código de conduta, ele participou do treinamento das políticas, mas por uma razão muito pessoal, muito subjetiva, uma rusga possivelmente com o superior hierárquico, com algum colega, ou se sentindo assediado, ele resolve agir contra.
ele resolve quebrar a regra, ou para autovalorização, ou para autodefesa, para defesa da sua posição, para defesa da sua renda. Então, esses pontos aqui são pontos que muitas vezes o Compliance Officer delega como problema da área de gestão de pessoas, quando, na verdade, se o Compliance Officer ele é o guardião, né, o champion de integridade da organização, ele também deveria se preocupar com isso. Porque quanto mais essas situações acontecem, são corriqueiras na organização, mais os riscos os quais ele ajuda a gerenciar, eles aumentam em probabilidade e impacto. Então, as pessoas, como muito bem adiantou a doutora Roberta, seus problemas pessoais, suas insatisfações profissionais, aquilo que acontece no dia a dia, e agora não necessariamente presencial, mas pode ser por uma conversa de WhatsApp, isso pode sim prejudicar o gerenciamento de riscos, isso pode trazer fatores de risco que até então, no mapa feito para trabalho no prédio da empresa, não mereciam tanto atenção, não eram dignos de monitoramento contínuo, não demandavam investimento em controles, e agora, até pela situação de saúde das pessoas, precisam ser olhados com mais carinho e importam sim para o trabalho de promoção de integridade. Então, nesse aspecto, mais do que nunca, essa transversalidade e esse trabalho colaborativo que a gente fala entre as áreas de gestão de pessoas e compliance precisa acontecer. E, por último, na racionalização são as desculpas, né? As justificativas elaboradas no momento em que a pessoa escolhe fazer o errado. Isso é um empréstimo temporário, a gerência não se preocupa com isso, tem gente fazendo a mesma coisa, inclusive o meu líder, né? Aqui a importância do exemplo pela conduta, né? E não simplesmente pelo que está escrito, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Não basta talk the talk, walk the walk, é muito mais importante, né? É para o bem do grupo, eu não fiz por mal, eu fiz pensando no bem de todos, eu mereço ganhar mais, eu estou esgotada, eu me esforço mais do que os outros. Minha esposa, meu esposo foi demitido, é uma situação de estado de necessidade, né? A vitimização, a se autopenalizar. Estou sendo muito exigido em termos de performance desde que a crise começou. Estou trabalhando muitas horas, o home office tá me fazendo trabalhar jornada extraordinária, não estou gozando meus intervalos, enfim, essas são as justificativas e a racionalização é justamente quando você planeja, né, o viés cognitivo é nesse sentido, você planeja fazer o errado e você inclusive já planeja como gerenciar a consequência, tentando amenizar eventuais sanções que possam ser decorrentes. E aqui um alerta, que não custa lembrar, os fatores de risco de compliance que despontaram nesse novo mundo, essa convergência digital em massa para a qual a maciça maioria das organizações não estava preparada. Né? Nós migramos para o mundo mobile de uma forma desorganizada, as organizações elas não tinham no seu mapa de riscos identificado os riscos de ter as pessoas como guardiãs da missão da empresa dentro de suas casas, trabalhando em máquinas que possivelmente nem foram as organizações que deram, são suas máquinas pessoais, máquinas compartilhadas com os filhos que usam para acessar sites com conteúdo pornográfico, jogarem jogos em rede, facilitarem vazamento de dados, facilitarem acesso de vírus, que alguém veja uma informação confidencial, a troca de dados de modo indevido, insider trading e uma série de outros fatores. Então, essa migração desordenada, rápida, não planejada, ela também afetou, né, e aumentou as possibilidades, as oportunidades para quebra de integridade. E, ao mesmo tempo, aqui, em consonância ainda com a pergunta, né, a fala da doutora Roberta, para algumas organizações afastaram as pessoas, de forma que cada um está fazendo aquilo que precisa ser feito, sem uma necessária interação com o seu gestor imediato. E aí, nesse mundo que eu acabo de desenhar, RH preocupado em fazer conta, né, o trabalho gerencial, quanto vai pagar, quanto não vai pagar, se vai, né, os trabalhos ordinários, e o Compliance Officer tentando, de alguma forma, transmitir mensagens
anticorrupção e mensagens com cunho legislativo. Essa migração para o mundo digital, ela acabou, em muitas organizações, fortalecendo as caixinhas, os contornos das caixinhas e as suas segregações, né? Indo de encontro justamente a essa conexão que as nossas reflexões propõem. Então, como trabalhar na prática, né? Chega de blá, 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 vamos falar de mãos na massa. Como que a gente junta tudo isso, faz um wrap-up e uma entrega de valor para quem está aqui com a gente hoje, né? Como que compliance e controles internos se cruzam com essa pirâmide da fraude, com o triângulo da fraude, e como a gente consegue, então, concatenar esses assuntos para promover integridade de forma efetiva. Então, aqui eu tenho o símbolo do triângulo, né, ao fundo, os seus 3 vértices, esses sobre os quais nós aqui sobejamente tratamos, e aí as suas correlações. Para a oportunidade, para as chances, para o contexto, então as organizações precisam primar por fortalecimento, recrudescimento dos seus controles internos e gerenciamento de riscos. Para o lado subjetivo, psicológico, a pressão, a relação, a pressão que existe na relação entre o colaborador e o seu empregador, um esforço da área de desenvolvimento humano, né, ou de recursos humanos. E, por último, a racionalização, o compliance, a conformidade, né? Para aquilo em que eu posso estar elaborando uma desculpa, uma justificativa sobre o errado, que eu tenha como contravetor o exemplo pelo certo. De uma forma matricial aqui, para que fique bem fácil para vocês visualizarem, é ser disso que um compliance ele é feito de 3 premissas, né? 3 macro premissas: prevenção, detecção e resposta. Então, como eu pego esses elementos todos sobre os quais a gente conversou e a gente transplanta isso para planos de ação? Então, tudo é sobre dissuadir, né, que se quebre a ética, que se vá contra as diretrizes de integridade da organização. Para prevenir, eu tenho que trabalhar cultura. Como bem colocou a doutora Roberta, é o comportamento, é o fomento daquilo que cabe ao ambiente de controles, é a promoção da cultura ética, é fomentar o código de conduta, é a formação nas políticas de compliance, mas isso de forma integrada, né? Quem tem contato, quem conhece os colaboradores, quem sabe as dificuldades e as oportunidades dos colaboradores de cada setor, quem é o guardião disso é a área de gestão de pessoas. Então, por que não o fomento da integridade ser tocado de forma colaborativa, ser conduzido de forma colaborativa? Então, embora o compliance possa imputar aí o conhecimento técnico, as regras, toda a documentação a ser seguida, por que não a área de gestão de pessoas colaborar e facilitar essa ponte, fazer o que eu chamo de ponte de safena, né? A gente obstruir aí o retorno venoso e permitir uma retroalimentação, permitir que o organismo sobreviva. Então, aqui na prevenção, eu vou trabalhar o fomento da cultura de integridade. Para detecção, para que eu consiga captar uma eventual conduta indesejada, os controles, auditoria, canal de denúncias. As ferramentas que já são conhecidas de vocês, que compõem pilares de compliance e que, sem dúvida alguma, facilitam. Então, é o controle integrado ao processo de gestão, as auditorias para ver o que está todo mundo fazendo e o canal de denúncias fomentando os reportes de práticas indesejadas e, consequentemente, os processos de apuração e aplicação de consequências, como depois a doutora Juliana vai trazer para a gente. E, por fim, a correção, que é a resposta, quando eu não consegui pegar pelo controle, quando o controle foi burlado, quando eu não consegui uma detecção e uma resposta já tempestiva, efetiva, o que fazer? Como reparar os danos decorrentes
dessas condutas que não estão adequadas às melhores práticas pregadas pela organização, né? Medidas sancionatórias, se eu vou me autodenunciar, se eu vou reparar o dano, vou instaurar, né, acionar o meu comitê de gestão de crise, vou fazer um comunicado público, vou advertir o colaborador, vou demitir o colaborador, o que fazer? Aqui é quando o trabalho de prevenção e detecção, ele não foi tão bem sucedido, e eu preciso, então, tentar remediar o ocorrido, e dessa remediação, o que aprendemos, né? O que precisa ser melhorado? O aprendizado daqui, sem dúvida alguma, vai aprimorar, né? Vai dizer o que precisa ser fortalecido, recrudescido aqui em âmbito de prevenção e detecção. E antes de finalizar, um recado importante as due diligence, as checagens de integridade, de padrão de comportamento no processo de recrutamento e seleção. Muitas organizações têm precisado fazer o onboarding de colaboradores totalmente remoto, né, nesse período covidonho, como eu costumo dizer. E como fazer isso? Né? É um desafio muito grande. Você tem que trazer um cara que nunca sentou na sua frente, você nunca fez um teste do cheiro nele, para dentro da cultura da tua empresa, mesmo que por hora ele não consiga integrar junto com os demais colaboradores. E você tem que exercer confiança, de novo, sem o teste do cheiro. A due diligence, ela tem se mostrado um mecanismo importante e a gente recomenda fortemente que seja feito, porque conhecer o perfil do profissional, e aí não só currículo, né, não só a ficha dele, judicial, criminal, mas, como bem colocou a doutora Roberta, entender o perfil, né, que a due diligence de integridade, ela não leva em conta só a vida pregressa legal, né, dos candidatos à vaga de emprego, mas que ela se debruce sobre as competências, as qualidades e também as vulnerabilidades comportamentais, possíveis vícios de caráter, respostas que o colaborador dá a perguntas que lhe são formuladas e que podem trazer aí, se não evidências, mas no mínimo indícios de que esse colaborador talvez tenha maior dificuldade de entender e de engajar com a cultura de integridade proposta pela organização, consequentemente dificultando o gerenciamento de riscos e a promoção da cultura ética. Dito isso, a pergunta que eu deixo para resposta para a nossa colega especialista em direito do trabalho, a doutora Juliana, diante de tudo isso que as Robertas trouxeram, eu digo, uma Roberta incomoda muita gente, duas, imagina o trabalho da doutora Juliana agora. Doutora Juliana, vale um pedido de desculpas quando o colaborador quebra uma diretriz de integridade da organização, quando ele comete uma conduta não conforme, seja se valendo, né, do processo de racionalização, seja por uma oportunidade? Deixo a peteca contigo e te entrego o slide, agradecendo já a atenção de todos. Bom, boa noite. É muita responsabilidade, uma responsabilidade muito grande falar depois de duas Robertas tão brilhantes e tão queridas, né? Vou fazer o meu máximo para manter o nível da nossa reunião e tentar trazer mais algum conteúdo interessante para todo mundo. A tua pergunta, Roberta Volpato, eu acho que ela tem dois cenários, né? O cenário externo, né, para o mercado, e o cenário interno dentro da própria organização. Externamente, perante o mercado, eu entendo que se essa ilicitude, né, se essa fraude macula a imagem da empresa perante o mercado, se existe um risco de dano à imagem da empresa, eu acho que é importante que a empresa rapidamente e eficazmente faça um pedido de desculpas público, sim. É importante, nesse caso, que ela assuma a culpa pelo ocorrido e que seja imediato o pedido, né, que não se demore muito para que se fale do assunto e que se mostre efetivamente como que a empresa vai procurar corrigir os danos que eventualmente foram causados. E depois de algum tempo, o importante também seria demonstrar
o resultado dessas tomadas de decisões que foram feitas, para mostrar que isso realmente foi corrigido e que ela, de alguma forma, consiga de novo a reputação dela que eventualmente foi perdida. Eu acho, hoje em dia a gente sabe com a internet, né, que o dano à imagem é uma coisa que viraliza, é o tipo da informação que todo mundo gosta de compartilhar, a gente perde o controle de onde isso vai parar, depois é difícil rastrear, e então entendo eu que o pedido de desculpas pública tem que seguir o mesmo caminho, com a mesma rapidez e com o mesmo poder de viralização. Isso do ponto de vista do mercado, do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, vai caber ao Departamento de Recursos Humanos, né, uma análise do tipo de fraude que foi cometido, do tipo de penalidade que foi cometido e encontrar o tipo de penalidade correspondente, né? Sempre lembrando que o direito do trabalho ele prevê a gradação das penalidades. Então, pode ser aplicada, por exemplo, uma advertência verbal, uma advertência escrita, a suspensão do contrato de trabalho e, numa situação gravíssima, a dispensa por justa causa. Algumas hipóteses de dispensa de infrações cometidas permitem uma única oportunidade para que se aplique a justa causa, outras não. Então, por exemplo, se é um caso de desídia, que é aquele caso vulgarmente falado de preguiça, né, são vários pequenos atos que, no final, vão justificar uma desídia. Já num caso de furto, uma única atitude já quebra a confiança no contrato de trabalho. Então, você não precisa esperar que o empregado repita aquela atitude para confirmar que ele realmente não segue o código de conduta da empresa. Tá? As hipóteses de justa causa são taxativamente previstas em lei, o artigo 482 da CLT. Isso significa que não se pode inventar uma razão para uma justa causa, a gente tem que, de alguma forma, enquadrar a atitude do empregado dentro das hipóteses já previstas em lei. Duas hipóteses que eu achei mais adequadas para os nossos exemplos aqui são, por exemplo, a improbidade, que é o caso que envolve dinheiro, né, que envolve questões monetárias, e a questão de incontinência de conduta, que envolveria, por exemplo, uma questão de assédio sexual de algum gestor contra algum subordinado, por exemplo. A justa causa, ela tem que, como eu já disse, ela tem que ser justificada dentro de alguma das alíneas do artigo 482 da CLT. Algumas convenções coletivas exigem que ela seja dada por escrito. Então, o empregado ele tem que saber por A mais B por que ele está sendo dispensado. Toda essa análise precisa ser robustamente comprovada por relatórios e por testemunhas, porque se o empregado for até a justiça, o ônus da prova para comprovar a justa causa vai ser da empresa. Uhum. Porque existe o princípio da proteção ao trabalho, então, pela lei trabalhista, o empregado ele é hipossuficiente, então, como é uma condição excepcional, o ônus da prova nesse tipo de questão é da empresa. Nesse ponto, toda a atuação do compliance e todas as evidências têm que ser muito robustamente coerentes. E também sigilosas, lógico. Uhum. A justa causa, a gente tem que tomar cuidado também com a questão do sigilo. A questão do constrangimento, né, e da exposição do empregado, ela pode esbarrar na questão dos danos morais. Então, é muito importante que toda essa investigação, que eventualmente justifique a justa causa, seja mantida de forma sigilosa, né, para que depois a empresa não tenha um revés na justiça, seja condenada em danos morais e acarrete também o dano à sua imagem, o dano à sua reputação. Uhum. Até pelo fato do valor das verbas rescisórias, né, entre uma dispensa por justa causa e uma dispensa sem justa causa, não ser, às vezes, tão diferente, muitas empresas podem decidir por dispensar o empregado sem justa causa. Nessa hipótese, não precisa justificativa nenhuma. Todo mundo que mantém um contrato, seja ele na área trabalhista ou não é obrigado a permanecer contratado ad eterno. Então, qualquer uma das partes pode rescindir o contrato. Então, às vezes, por questão de risco, as empresas, mesmo sabendo que houve
uma infração ao Código de Conduta, estrategicamente decidem pela demissão sem justa causa, né? E isso evita vários riscos no futuro, com, por exemplo, despesa com um advogado para fazer a defesa na justiça, que é uma despesa que não se controla o período, um processo pode demorar anos, os honorários muitas vezes são pagos mensalmente, então é um valor que deve ser pesado também, na minha opinião, quando se toma esse tipo de decisão. De todo o que foi falado, é lógico que a gente conclui que o melhor é prevenir, né? Melhor que se tenha um controle efetivo, que se faça treinamentos adequados, né? E que se evite uma situação extrema, como num caso desse, né? Eu deixo agora a minha palavra para a doutora Roberta Acras. Agradeço imensamente a oportunidade de ter compartilhado essa mesa virtual com vocês e espero ter contribuído para a apresentação. Muito obrigada. Olá, brilhante, né? Quantas reflexões a gente faz aqui, né? Linha tênue entre comportamento, penalização, pedido de desculpas públicas é muito brando, não é? Eu acho que eu tentei trazer aqui uma breve introdução dos conceitos, como que essa parceria entre as duas áreas pode realmente trazer benefícios concretos para a empresa, para a instituição. A doutora Roberta Volpato brilhantemente aí trouxe os diagnósticos, como que racionaliza, como que a gente pensa, como que o ser humano tira o pensamento e coloca nas suas ações, então foi muito agregador. E a doutora Juliana aí, depois de todo esse diagnóstico, e agora o que a gente faz, que penalidade a gente toma, que ação a gente toma. E assim, eu só tenho a agradecer, foram apresentações muito agregadoras. Eu sempre falo que nessas nossas reuniões são oportunidades da gente compartilhar reflexões, pensar no futuro e também pensar que a gente forma opiniões juntos, né? A gente forma as coisas para a gente passar aí para as empresas. E aí eu queria convidar vocês para participar dessas nossas reflexões, para todo mundo sair maior do que entrou. É uma frase da doutora Juliana que ela sempre fala, que nas nossas reuniões ela sai maior do que ela entrou. Então, para todos nós sairmos maiores do que entramos, eu convido vocês podem fazer perguntas ou pelo chat, ou abrir o microfone. A gente está aqui para bater papo, não tem certo e errado, o importante é a gente chegar em alguma conclusão e sintam-se à vontade. Eu queria agradecer o Júlio também, que é da comissão de Pinheiros, me sinto honrada com a sua presença, e, por favor, fiquem à vontade. Bom, eu vou, já que citou meu nome, vou tentar ser rápido e bastante importante estar participando com vocês dessa reunião. Nós somos aí da Comissão Anticompliance e Anticorrupção da OAB Pinheiros. Óbvio que acho que o que eu ouvi da doutora Roberta Volpato, um breve histórico meu, são quase 30 anos nesse segmento de compliance, né? Eu combati a corrupção em compliance desde 95, né? Essa época, praticamente no Brasil, só veio se falar um pouquinho de compliance em 98, aí, com os adventos da lei de lavagem de dinheiro, né? E lá fora a gente já ouvia muito falar de oficial de cumprimento, né? Uma coisa que no Brasil ninguém ouvia falar desse sentido. E achei muito importante que o Brasil tomou um rumo, eu sempre falo isso na nossa comissão, dos advogados terem levantado essa bandeira, que era uma bandeira que estava muito caída com relação ao tema compliance, né? E, obviamente, hoje eu sou o líder sócio de uma empresa de auditoria e consultoria global, né? E compartilhar um pouco dos desafios que a gente vê nas empresas. Eu acho que daquilo que a doutora Roberta Volpato colocou, eu acho muito importante, e a gente tem deparado muito isso, o tone at the top, né? Todos os aspectos que a gente lidou hoje e estamos lidando com nossos clientes, realmente os escândalos que têm acontecido,
as empresas têm feito, sim, a lição de casa de ter feito uma primeira, segunda, terceira linha de defesa, mas o turn at the top é por onde ocorreram todos os processos, né? E às vezes essa ainda é um desafio muito grande, né? Nós somos terceirizados também na função de compliance no mercado financeiro, e eu faço questão de sempre estar presente com o conselho, tentando levar essa bandeira da importância, né? Porque é deles que surgem o segmento, né? As pessoas não vão seguir se de cima para baixo as coisas não vierem, né? E eu acho que muito legal poder estar participando com vocês aqui, né? Fui residente muito tempo na região de Ipiranga, então falei para a doutora Renata, vou entrar na reuniãozinha pela primeira vez, só para poder dar um ar da graça da nossa comissão, né? Mas é uma satisfação, doutora Roberta, né, que trazendo esse assunto de integridade na comissão de Ipiranga, doutora Juliana, é uma satisfação conhecer, e conhecer também a doutora Roberta Volpato aí, pela brilhante apresentação que foi feita. É só isso que eu tenho a colaborar, e você sempre está junto com vocês aí nas reuniões, sempre que puder colaborar, a gente vai estar compartilhando. Eu falo que é compartilhar desafios, né? Porque esse é os grandes desafios que a gente tem hoje. Obviamente que a gente é muito auditor interno das instituições financeiras, né? Então, eu como líder dessa área, sempre estou diante de muitos aspectos que se colocam em desafios, né, de uma postura de como o compliance tem que agir, né? E hoje a gente vê muito uma integração, que é uma coisa muito interessante, uma integração da área de riscos, uma integração da área de compliance e uma integração junto com a área de auditoria interna. Eu acho que essa integração é que tem feito a governança de uma maneira geral para o Conselho, até demonstrar para o Conselho da importância que tem isso, né? Então, acho que esse é o legado que eu deixo aí para vocês aí. Uma satisfação conhecê-los, viu? Obrigada. Doutor Júlio, esse é um ponto que eu adoro falar. Tone on the top. Eu acho que é realmente da onde tudo acontece, né? Por onde tudo começa. Mas eu acho que a gente tem falado também do act from the top, da conduct from the top, né? Não basta o tom, tem que ter ação, né? Ser o exemplo, tem que ter aquela coerência do que eu estou pensando, com o que eu estou agindo. E hoje eu acho que a gente fala também, além do ser o exemplo, do movimento de cultura muito forte, né? De entrar na raiz da cultura da empresa e promover a integridade de uma forma mais efetiva, concreta, sólida. E essa integração entre os departamentos é fantástica que você trouxe. Eu fiquei muito feliz de saber toda a sua experiência. Não conhecia assim, sua experiência na publicidade. Você é mais que bem-vindo na nossa casa aqui. Imagina. Eu sempre falo para a Renata lá que eu segui os passos dela lá para a nossa abertura aqui na Comissão de Compliance da OAB Ipiranga. E é isso, eu acho que é a união de forças mesmo e, principalmente, trazer esse lado, esse olhar do desenvolvimento humano, dos recursos humanos, dessas skills no meio desse controle interno da auditoria, do compliance. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Eu queria ver se a doutora Roberta Volpato, a doutora Juliana querem também fazer algumas considerações. Deixo aberto para todo mundo. Fiquem à vontade. Eu cumprimento o doutor Júlio, prazer em conhecê-lo, e digo que, na verdade, ouvindo, né, a sua fala, lembrando do que foi 2020, as auditorias que muitas vezes foram ajudorias, eu brinco, né, porque a gente tem que parar o jogo e lembrar a regra, e muito para chamar justamente para essa integração. Ressoou para mim agora uma das primeiras falas da doutora Roberta no início, né, da nossa interação aqui, que foi a questão dos skills, né, dos skills a serem desenvolvidos. E embora, né, essa questão de soft skills ela tenha sido usada de uma forma meio clichêsenta e né, junto com óleo de coco, limão em jejum intermitente e outros dizeres aí, né? Mas é muito sobre isso.
eu entendo que essa integração, ela pressupõe uma consciência, né, de sair de onde você está e você comungar. E muitas vezes, como eu havia dito, né, que o chapéu do compliance, ele acaba cumulando com o do advogado, ainda existe um pouco do estigma, né? Parece uma posição distante, quando você vê o compliance com os mesmos olhos que você vê o advogado, e que é tecnicamente um equívoco, né? Parece uma pessoa que tem que ser chamada depois, visto numa condição passiva, quando na verdade ela deveria ser proativa. E quando eu vejo a OAB fazendo esse movimento, né, não só no âmbito do Conselho Federal, onde eu atuo, mas as comissões estaduais, eu entendo que isso é mais do que a OAB chamar e assumir um protagonismo que lhe é íncito, mas, acima de tudo, é ela se permitir construir pontes. Então, muito bem, eu me formei na Faculdade de Direito é uma ciência humana, mas e o que mais? Será que está tudo bem eu ficar aqui sentado esperando alguém me perguntar se pode ou não pode? Né? Será que não é o momento de eu me permitir interagir, de eu construir essa conectividade, eu me ressignificar e quebrar um pouco desse status? Eu entendo que quando movimentos como esses acontecem e a gente começa a ver o lado mais humano da ciência humana, ainda que possa parecer chover no molhado, sim uma oportunidade de a gente mostrar interesse de desenvolver essas aptidões e de estar menos passivos e cada vez mais próximos, né, das outras áreas, e conversando com a gestão e conversando com os outros atores dos ciclos de negócio. É isso. Bom. Muito obrigado a todos que participaram. Eu quero especialmente agradecer aqui a doutora Roberta Acras, doutora Roberta Volpato, doutora Juliana, doutor Júlio, que abrilhantou também aqui, nos ajudou muito aqui. Muito obrigado, doutor Júlio. Pessoalmente, gostaria de fazer também, assim, um elogio à didática, às reflexões, a todos os dados que vocês trouxeram. Foi muito rico para todos que participaram. Nós ganhamos muito com tudo isso que vocês trouxeram. Acho que vamos poder falar que essa foi uma das grandes momentos aqui do nosso OAB Ipiranga, com tudo que vocês colocaram para a gente. Novamente eu agradeço, e agradeço também a presença de todos aqui que tiveram a sorte de participar desse momento conosco. Agradeço a diretoria da OAB Ipiranga também, e muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado, gente, e nós vamos encerrando, então, a participação desse nosso ciclo aqui, deixando aqui uma vontade de quero mais, que tenho certeza que ocorrerá muito em breve, certamente. Obrigado a todos, viu, gente? Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos, então. Obrigado. Se alguém quiser fazer uma pergunta, depois pode mandar para a gente no e-mail ou no meu private, a gente responde, tá? Tudo bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Satisfação. Boa noite. Satisfação.